E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. A paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade, vem? No livro de Isaías, capítulo 26, o cântico de fé em Yahvé. E naquele grande dia, este cântico será entoado em toda Judá. Eis que temos uma cidade forte. Deus estabeleceu salvação com muros e trincheiras inexpugnáveis. Abre as portas da cidade para que entre uma nação justa, que se mantém leal. Ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto depositará em ti toda a sua confiança. Confiança para sempre no Senhor, pois o eterno somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Certamente ele humilha e abate os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade soberba e a lança ao pó. Ela será pisoteada, pisá-lo-ão aos pés dos pobres e os passos dos fracos. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho dos seus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo apresentam o que significa justiça. De fato, se o ímpio recebe graça, sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal sem ver a majestade de Yahvé. Isaías capítulo 26, versículo 10. Grave isso aí. Erguida está a tua mão, ó Yahvé, mas eles não a conseguem contemplar. Que vejam, pois, o teu zelo para com o teu povo e sejam humilhados, que o fogo destilado aos teus adversários os consuma. Yahvé, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o em nosso benefício. Ó Yahvé, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvaremos. Agora eles estão mortos, não viveram mais, são sombras, não ressuscitaram. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição, apagaste por completo a lembrança de seus nomes, expandiste a nossa nação, ó Yahvé. Sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória, alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscam. Entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nós encontramos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar a luz a novos habitantes para o mundo. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois, vós os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. A passagem do Senhor. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a era do justo tenha sido satisfeita. Porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio,
a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus direitos, os seus delitos de sangue. Ele não continuará a esconder os seus homicídios. Deus ama seu povo e o salva. Isaías capítulo 27. Então, naquele grande dia, punirá Yahvé o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa. Decidirá e severa. Decidirá e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar grande serpente que se torce e se enrola. O livramento do povo de Israel. Naquele dia se exclamará: cantai todos sobre a grande vinha frutífera. Eu, Yahvé, sou o seu vigia. Rogo-te continuamente para que nada nem ninguém lhe cause algum mal. Vigia-o e proteja-o à noite e dia. Eis que não estou irado, se espinheiros e roseiras selvagens me fizerem oposição, eu avançarei contra eles e os exterminarei a fogo. Não ser que se rendam e venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Em um futuro que se aproxima, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos excelentes. Porventura, o Eterno o feriu como aqueles que o feriram? Porventura, ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo auxílio o julga. Com o seu sopro forte e severo, ele o expulsa como o vento oriental, num dia de tempestade. Porque desse modo será estipado a iniquidade de Jacó. Esse será o fruto que ele há de recolher da renúncia ao seu pecado, quando reduzir todas as pedras do altar a pedaços como se fosse pó de giz, quando as estelas, os postes sagrados e os altares de incenso já não permanecerem de pé. De fato, a cidade fortificada ficou reduzida à mais completa solidão. Há uma campina largada, abandonada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos secarem e se quebrarem, mulheres virão e os levarão para fazerem fogo com eles, porquanto esse é o povo sem sabedoria, sem compreensão. Portanto, aquele que o criou não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe demonstra misericórdia. O retorno dos israelitas. E sucederá naquele grande dia que Yahvé, o Senhor, fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio, o Eufrates, até o ribeiro do Egito. E vós, ó filho de Israel, sereis respingados juntamente um a um. Acontecerá também naquele dia que se tocará um grande chofar, uma grande trombeta, e aqueles que estavam perecendo na Síria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão Yahvé no Monte Santo em Jerusalém. Mas que eu me perdi, deixa eu ver se eu estou indo certo. Jesus. Oráculo contra Efraim e Judá. Isaías 28. Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha de seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça no vale fértil, dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguns que é poderoso e forte, como a chuva de granizo e vento arrasador, como violento aguaceiro e tromba d'água, que tudo inunda, ela a lançará com força ao chão.
A coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, estabelecida na cabeça de um vale fértil, é agora apenas uma flor que murcha e apodrece. Eis que ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e come. Naquele dia, portanto, Yahvé dos exércitos é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impedem que a batalha passe pela porta. Mas estes também cambaleiam por causa do muito vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleando por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte. Erram nas visões e tropeçam nos julgamentos, pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito, aos desmamados? Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E assim, com lábios tropegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará: este é o descanso, dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por esse motivo a palavra de Yahvé para eles será preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E isso para que caiam descostas, firam-se, fiquem presos em armadilhas e, por fim, sejam capturados. Oráculo contra os maus conselheiros. Ouvi a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, vós líderes e o quê? É ser governantes. Governadores deste povo que vive em Jerusalém. Pois que dizes, firmamos uma aliança com a morte, com o Seol, as sepulturas, fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio. Por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Estabelecerei o direito como lei e a justiça como um fio de prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo o varrerá, e o seu esconderijo, as muitas águas o submergirão. Sua aliança com a morte será anulada, seu pacto com o Seol não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrastado por ela. Toda vez que vier, vos atingirá e arrastará. Passará amanhã após manhã, de dia e durante a noite. Todas as vozes que ouvires tal notícia ficareis aterrorizados. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar.
O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo, porque Yahvé se levantará como no monte Perazim, e na sua ira o inflamará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já o eterno Senhor dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. E Yahvé é magnífico em sabedoria. Jesus, inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz, escutai e atentai ao meu discurso. Porventura o lavrador que semeia lava sem parar, fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança no trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espeita o trigo duro nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso, não se debulha o endro com instrumentos de trilha, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com a vara e o cominho com um bastão de madeira. Tampouco é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos Exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.